Bom dia aos ouvintes da cultura, é um prazer estar com você, Cida, e o grupo aqui das 11 todos os dias, sou acompanhante, amante de vocês nesse horário, maravilhoso. Sim, sem dúvida, o nosso hotel está com uma ocupação de 86%, estamos muito felizes, e essa é a média da maioria de todos os hotéis de Foz do Iguaçu. Muito importante, e eu vi vocês falando sobre transporte, e muita gente vindo pelo transporte rodoviário, por pista, né? Pegam o carro do interior do Paraná todo, da capital, fora da capital. Agora mesmo, vindo para cá, estava chegando um argentino do Uruguai de carro, né? Então, você vê, é o mundo vindo a Foz do Iguaçu. É um momento importante, o turismo nesse momento, nesse primeiro semestre, ele foi bom nos primeiros 2 meses, o terceiro e o quarto mês agora, ele não é muito razoável, então os feriados vêm para somar e para ajudar. E como você colocou, vai gerar emprego para todo mundo, para comim, para garçom, para cozinheiro, para segurança, enfim, para tudo isso. E, claro, também aumenta o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, e daí tem que cuidar, como estava falando o seu Enes da Rocha, né? As pessoas embebedadas, andando na rodovia. Tudo isso é cuidado que nós temos que ter, não tenha dúvida nenhuma. Mas, em relação ao turismo, está todo mundo preparado. Foz do Iguaçu é uma cidade atípica a isso, né? Vindo 20, 30 mil pessoas, a cidade está preparada para isso. A Páscoa continua sendo o feriado de maior movimento da cidade, Vilmar? Sim, é um feriado porque você vê, ele cai na sexta-feira, então muita gente já, a partir de hoje, já estão viajando. E daí tem no sábado e domingo. Não tenha dúvida você que é fundamental um feriado colocado sempre 2, 3 dias antes do final de semana. Ele é muito útil. Que mexe com outros países, não só Foz do Iguaçu, né? Sem sombra de dúvida. Mexe com todos os outros países também. É importante isso. Agora, esse mês de abril tem esse feriadão agora, nesse final de semana. Depois, no dia 21, é uma sexta-feira de novo. Logo no começo de maio, 1º de maio, é uma segunda-feira. E ao longo dos últimos anos, talvez aí de uma década, Foz do Iguaçu se preparou e trabalhou e virou esse lugar como destino de gente que aproveita os feriados, né? Não tenha dúvida você, são muitas atrações. Foz do Iguaçu, como tem dito muitas pessoas, Deus nos abençoou, né, com a Itaipu, com as cataratas, com o Parque Nacional, com o Rio Paraná, com o Rio Iguaçu, com 3 aeroportos, veja você, numa ilha de 25 quilômetros. Isso aqui é um paraíso. Então, todo mundo quer vir a Foz do Iguaçu. E esse próximo feriado também vai estar todo mundo com a ocupação acima de 80%, também é muito bom. Mas também tem o turismo de negócios, que é fundamental para a cidade, né? O turismo de negócio é fundamental para a cidade porque vem um outro tipo de cliente. É um empresário que vem representar uma empresa em Foz do Iguaçu, reúne 3, 4, 5 mil pessoas e que tem um gasto dobrado do turista. É fundamental. Então, Foz do Iguaçu está preparado para os dois lados. Atende turismo rodoviário familiar e também está muito bem equipado nos seus principais hotéis, são quase 10 hotéis, equipado com os melhores equipamentos, Enes da Rocha, melhores equipamentos para feiras, congressos e eventos. E isso é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Vilmar, a iniciativa privada no campo da hotelaria e do turismo, ela já está consagrada em Foz do Iguaçu, porque ela se preparou de uma forma profissional, atualizada, competente, tudo. Mas as ações, muitas vezes, dependem de uma ação política. Eu acho que a maioria das ações de desenvolvimento, principalmente na área do turismo, inevitavelmente passa por uma ação política. Como é que você está vendo agora, né, uma nova administração, vinda de um desastre político muito grande, que nos deixou, de uma certa forma, até vergonhosos diante de tantos acontecimentos negativos? Como é que você vê, qual é a perspectiva que você tem pela frente? Enes, você colocou muito bem. Nós fomos infelizes porque aconteceu um fato inédito no país, onde de 15 vereadores, 14 deles teriam problemas jurídicos. Isso pegou mal e fomos, vamos dizer, capa de fantástico. Isso foi um desastre. Isso é ruim para os negócios da cidade, porque a cidade fica... nós conseguimos acabar, Enes da Rocha, e você é conhecedor disso, mora mais de 40 anos aqui, conseguimos acabar aquela coisa da cidade da Moamba. Aí, de repente, a gente vira uma cidade da gozação. Poxa, mas só faltou você para ser preso, foi preso todo mundo. Então, infelizmente, um fato aconteceu. Em relação a gestor, a administração do Reni Pereira foi um desastre para o turismo. É claro, Enes da Rocha, um empresário, um hoteleiro que gasta 20, 30 milhões para fazer uma empresa e gerar 300 empregos, ele não pode ficar sempre achando que tem que depender do
do órgão do município. O órgão do município ele é obrigado a fazer o quê? Fazer que as avenidas funcionem, que sejam jardinadas, limpas, que o corredor turístico seja da melhor qualidade possível, que haja segurança, enfim, tudo isso. É essa a função. E o empresário, por isso criamos o Fundo Iguaçu, Convention Bureau, Sindicato de Hotéis, criamos a BH. Esses órgãos todos juntos, e daí com as verbas que entram, tanto no Parque Nacional quanto na Itaipu, que fica esse R$ 1,50, R$ 2,00 por pessoa, para promover a cidade, então nós promovemos a cidade. E essa promoção da cidade é feita em conjunto. Pela primeira vez, Enes da Rocha, é feito vamos dizer, o trade turístico junto, pensando da mesma forma, promovendo e divulgando a cidade. Então, nós do turismo, quando vemos que a gente gasta de 4 a 5 milhões por ano para poder promover a cidade, que ela é bonita, que ela é agradável, que ela é segura, que ela tem as cataratas, tem a Itaipu, tem bons hotéis, tem preço bom, tem bom serviço, o pessoal falando de idioma, enfim, tudo. Nós vendemos sonhos, nós hoteleiros. Vendemos sonhos. E quando vem uma imagem negativa, e nós pagamos para que a imagem seja positiva, e vem uma imagem que ela é negativa, é ruim. E falando nesse sentido, lamentavelmente, Orline Pereira, através da Secretaria de Turismo, não foi capaz de ter nem folheteria. Não teve um mapa para divulgar, Cida. As pessoas, os mochileiros que vêm para Foz do Iguaçu, vamos dizer assim, que vêm do mundo todo, que é um turismo que tem que ser respeitado, porque são esses turistas que atendem mais de 200 hostels em Foz do Iguaçu. E os mochileiros, eles andam de ônibus. Turista que não é programado, né, Vilmar? Ele Exato. chega e vai procurar onde ir assim que chega. Exatamente. Ele está desamparado. Não tem sinalização na cidade, não tem um mapa na cidade, não tem nada. Então ele sofre muito e leva essa imagem para fora dizendo, Foz do Iguaçu você vai, é lindo, é maravilhoso. Só que daí pecamos naquela parte política. O atendimento da estrutura. O atendimento da estrutura. Então é exatamente isso. A gente pode dizer... Aí, desculpa te interromper, mas só para não perder o gancho aqui, há tempos a gente vem colocando isso aqui na Rádio Cultura, o Ailton comenta, a Cida, o seu ex, todo mundo comenta que os hotéis aqui em Foz do Iguaçu têm que dar uma assistência, principalmente para as pessoas que vêm, com relação à orientação a vans paraguaia, a táxi paraguaio, porque eles pegam as vans e acabam sendo assaltados e são tremendamente agredidos. Tem pessoas que não voltam nunca mais, ficam traumatizadas. E é simples, é só dizer, peguem as vans brasileiras, peguem as vans aqui do hotel, fazer esse tipo de coisa, dar essa orientação, porque realmente a pessoa que acaba sendo assaltada ali, ele não volta, ele fica traumatizado. Por resto da vida, e essa é a imagem que nós não queremos, nós hoteleiros. As entidades constituídas que gastam, que cobra também, por exemplo, o Convention Bureau, a gente cobra uma taxa do hoteleiro quando fica no hotel, para que essa taxa seja para divulgar. Mas quando o turista, como você colocou muito bem, nós orientamos, por exemplo, os nossos hóspedes, quando saem para andarem na rua, a gente já o segurança lá fora, eu posso lhe pedir um favor? Ele já não vai falar mal da cidade, porque se ele disser, olha, o senhor não pode andar lá fora, na marginal da pista, porque o senhor pode ser assaltado. Aí tu já está vendendo uma imagem terrível. Não podemos fazer isso. E todo mundo é orientado para que isso não aconteça. Mas dentro do hotel, o senhor pode circular, tem uma área enorme, tem 2 campos de futebol, tem as passarelas, o hotel é todo cercado, então se passa lazer, segurança para a família. Não deixa ele ir para a rua. Agora, falando em rua, daí, claro, nós temos uma conversa com o atual prefeito, que vai ser o Chico Brasileiro, que vai assumir o dia 1º, e uma das coisas que a gente vai estar cobrando dele, para que a Guarda Municipal fique atendendo turista, atendendo as nossas escolas, que vocês estão sempre divulgando aqui, estão roubando escola. Isso é um absurdo, né? Dá uma impressão que o irmão estuda, o outro irmão vai lá e destrói a escola de noite. Não há consciência disso. Então, poxa, não é possível. Isso é coisa para a Guarda Municipal. Precisamos fazer que esses fatos vergonhosos não aconteçam. Mas, em relação ao turista, de novo, precisa dar mais atenção. Veio 2 viaturas, parece, do governo do Estado, para atender os turistas. Vocês estiveram a gente já tem essa patrulha, né? Isso. E que já é realmente uma grande coisa. Agora, o fato agora é simples. É só ter o acordo entre a rede hoteleira com a patrulha para trabalhar em conjunto. Chegou um pessoal aqui, tem que tomar cuidado, a questão de orientação. Quando a pessoa é orientada, amigo, é outro papo. Você tem que orientar, porque o cara chega aqui, ele fala, ele vem do Rio de Janeiro.
Ele está acostumado com a violência lá, mas ele chega aqui e fala, a cidade do interior aqui não vai ter violência. Mas não é bem assim, nós temos uma fronteira aqui. E os caras passam da fronteira para cá para vir assaltar, e são violentos. Quer dizer, aí vende a imagem de Foz do Iguaçu. Eu posso dizer isso aí, porque vou fazer 5 anos que eu estou aqui. Quando eu me preparava para vir para cá, meu Deus do céu, teve amigos meus lá, você está ficando louco, você vai para Foz do Iguaçu, que Foz do Iguaçu é cidade violenta. Não é violenta nada. Se você for pelo tamanho, não é. A cidade de Foz do Iguaçu não é violenta. Tem os problemas que outras cidades têm, de médio porte. Agora, o que precisa ter é essa questão de orientação. Eu acho que é bem menos violento que Londrina, por Muito exemplo. menos. Sim, com certeza, com certeza. Porque Cascavel, que nós temos aqui, é Cascavel, Cascavel mesmo. E quando você orienta o turista, na verdade, Nélio, você não pode fazer com que o turista... É o que acontece no Rio de Janeiro. Isso. Ele pega o levantar carro... esse ponto. Exatamente. Ele entra numa avenida, numa rua, num bairro que ele não pode entrar, que nem a polícia entra. E lá cai o turista. Em Foz do Iguaçu, felizmente, ainda não estamos nesse estágio. Mas é muito importante o que o senhor falou. E essa é a função de todas as entidades. Convence o Birô, do Fundo de Iguaçu, da BH, dos hoteleiros. E quando fala isso, não é o dono do empreendimento, ou o gerente do empreendimento. É toda a equipe. É o garçom que vai servir o almoço, porque o turista pede informação. Então, nós temos um costume, através da nossa entidade, informar... Voz corrente. Voz corrente. Todo mundo. Olha, a cidade é bacana, deixa eu conhecer as cataratas, deixa eu conhecer o Parque das Aves, que Foz é um paraíso, graças a Deus. E a informação é tudo. Esse diálogo entre os parceiros da hotelaria, que são os funcionários, as entidades constituídas, mais a guarda municipal na rua, a própria polícia militar, todo mundo sendo solidário ao turista, leva uma imagem fantástica da cidade. Porque Foz do Iguaçu é isso, Enes. A nossa indústria, ela é sem chaminé. Esse é o nosso negócio. Depois da prefeitura, que tem 6 mil funcionários, é a hotelaria que gera em torno de 15 mil empregos direto e mais de 25 mil empregos indiretos. Nosso maior patrimônio. É o nosso maior patrimônio. E qual a nossa galinha dos ovos, falando português bem chula? É o nosso turista. Então, precisamos dessa conscientização e é nisso que a gente quer fazer com o Chico Brasileiro, na escolha do secretário e na escolha da forma e o modelo que tem que ser feito para o turista. O nosso patrimônio é o turista. O Vilmar, falando em Chico, qual é a sua perspectiva para a administração que começa no dia 1º com Chico e Bobato? Olha, muito esperançoso. Né? Eu trabalhei para o Chico, eu estava num partido que não estava coligado ao Chico, infelizmente não vou entrar em detalhe aqui por quê, mas eu acabei ajudando o Chico Brasileiro a ser prefeito de Foz do Iguaçu. E é claro que ele tem um compromisso com a sociedade, de ouvir a sociedade, de ouvir as pessoas que têm compromisso com o município e fazer um secretariado de alto nível. Isso não tem outra forma, porque o Chico precisa, nesse momento, Enes, e os ouvintes da cultura, resgatar a credibilidade do setor político da nossa cidade. Nós nunca tivemos uma cidade tão desgastada como está Foz do Iguaçu hoje. Isso não pode. Dos 399 municípios do Paraná, Foz do Iguaçu hoje é citado em todos eles, nos órgãos de imprensa, escrito e falado, como uma cidade que não tem dono. Então o Chico tem que assumir como o prefeito, com aquele que vai dar confiabilidade do serviço público em favor do cidadão. E a cidade está destruída. Lamentavelmente, buracos, mato, enfim, tudo isso. Não vamos culpar a prefeita atual, que está lá com 90 dias de trabalho, nem isso. Seria impossível ela fazer melhor do que ela fez. Ela fez um belo trabalho dentro da simplicidade dela, da humildade dela, do conhecimento que ela teve. Ela fez bem feito. Pelo menos fez melhor do que os anteriores. E isso é fundamental. Pagou os médicos, botou o hospital para trabalhar e um monte de coisas boas ela fez. Não fez mais porque ela é interina. Não tem como se dar um passo maior se você não tem compromisso lá na frente. Então, Chico Brasileiro será a esperança de Foz do Iguaçu, do lado político, administrativo, e fazendo com que... gente, o brasileiro, o iguaçuense, o eleitor, ele não quer muita coisa. Mas ele quer que as avenidas sejam limpas, sem mato, que as escolas funcionem, que a saúde funcione. Então, são pontos básicos, que é isso: educação, saúde, transporte e avenidas sem buracos.
e a cidade limpa. Para que ele possa ter orgulho, Nélio, quando recebe um amigo de outra cidade, mostrar a cidade. E hoje, se você receber um amigo e for mostrar a cidade para ele, tu vai passar vergonha, Nélio. Verdade. Você que é um jornalista, Verdade. você vai passar vergonha. Então, precisamos resgatar tudo isso e o Chico tem essa obrigação junto com o Bobato. E tem que fazer muito rapidamente. Essas entidades todas na área do turismo, que participação terão na escolha ou na sugestão de nomes para o secretariado na área do turismo? Olha, eu não estou falando aqui desautorizado pelo Chico, mas por aquilo que eu tenho conversado com ele, certamente ele vai ouvir em cada segmento do município, vai ouvir as pessoas ligadas àquele setor. Isso é importante. Isso, mas é muito importante. Muito Isso mostra que ele está desprendido e quer acertar. E isso é fundamental. Então, se ele, por exemplo, colocar para o trade turístico uma lista de 3 nomes, né? Enfim, se todo o segmento for dirigido dessa forma, Foz tem, você vê a Associação Comercial, a Ordem dos Advogados, o Observatório, todos estão empenhados para que possa, de alguma forma, ser útil para a gestão. E isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, acho que se ele for ouvir essas entidades, ele não estaria errando sozinho. Vamos lá, nós do turismo, se indicarmos alguém que não tenha sucesso, mas a responsabilidade foi do trade. Você entendeu? E isso é fundamental. Agora, não adianta você colocar um secretário que é um cara poderoso, que é inteligente, que é forte, se não tiver grana na pasta. Aí a grana que vem, o que o secretário vai fazer? Como foi até hoje. Lamentável, nos últimos 12 anos só aconteceu isso. Vai ter boa vontade. Só ia grana para pagar a folha de pagamento. Para-te. Não tem uma folheteria, não tem um folheto, não tem nada. Aí, de novo, vamos continuar no erro. Não podemos errar. São Agora, 12h07, calma lá. O ouvinte Marcelo tá com uma opinião aqui, viu, Mar? Sobre os taxistas, e eu desconheço isso, mas ele diz que existe uma cobrança quando o táxi entra ou num hotel ou num motel para buscar um cliente, ele tem que pegar uma taxa para entrar nesse lugar para pegar o cliente. Existe isso? Não. Senão ele não entra. Para ir no motel tem que pagar uma taxa para entrar? Para pegar alguém que está lá. Não, eu desconheço isso. Eu também não conheço. Eu desconheço. Se alguém está cobrando ilegalmente. Se alguém está cobrando, está ilegal. Talvez ele não tenha, o Marcelo talvez não tenha se atento bem na pergunta, mas não tem essa taxa. O Rafael não faz isso. Não, pelo amor de Deus, é atendimento ao turista. E o direito do turista escolher se ele quer um táxi, se ele quer um carro da agência de turismo, né? Enfim, então já estamos discutindo até o Uber. É isso que eu queria te perguntar. Você tem uma opinião sobre o Uber já? Ele é mais benéfico? A polêmica é grande na cidade e está querendo chegar, né? A Uber é problema em todo o país. Agora, você está pedindo para um empresário. Eu gero emprego. E como, por exemplo, dizer que eu sou favorável a Uber, prejudicando todos os taxistas. Agora também há o usuário do taxista que fala, viu, Mário? Você está sendo contra o progresso. Você é obrigado a fazer com que o cidadão que quer alugar um carro, ele aluga uma van, aluga um ônibus, um carro, um táxi ou um carro da Uber. Então, uma situação... Sinuca de bico, hein? Sinuca de bico. Então, para mim, que eu posso dizer, sou empresário do ramo e também estou ligado ao turismo e envolvido politicamente por causa da minha esposa, que é a Nancy, é claro que fica uma situação bem constrangedora. Porque ficou para os municípios decidirem, né? Ficou para os municípios... O Congresso regulamentou, mas as prefeituras que decidam se querem ou não. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas e falam, viu, Mário? Isso é um problema que vai acontecer em Foz do Iguaçu. Agora, os taxistas, nós sempre pregamos isso, que eles têm que estar com o carro limpo, com o carro perfumado por dentro, não custa botar um copo de água, o motorista não pode andar com a camisa toda aberta, ou chegar pegando um turista com aquela carga, ele estava dormindo dentro do carro, o carro fica no sol a 40 graus, desculpa. Isso acontece, eu não estou falando mal dos taxistas, sou amigo de todos. Prestar bom serviço. Precisa prestar serviço de qualidade, porque onde você vai, o serviço é de qualidade. Então, nesse ponto, nós estamos pecando, precisamos melhorar muito isso. Eu acho que o cliente tem que decidir o que ele quer. Se ele quer um regularizado certinho, como é o taxista, que tem uma numeração, que tem treinamento, que às vezes fala a língua, que aceita um cartão, que seja. Mas se quiser pegar um que não é regularizado, que não é tão bom, que não sei o que, aqui também pega. Eu acho que... E veio uma coisa boa. O Uber nem chegou aqui, mas os taxistas já se mexeram em fazer uma campanha para melhorar o atendimento. Inclusive, constataram que a maior reclamação dos usuários é aquele taxista que se nega a fazer uma corrida que é curta,
Sim. de 15, 20 reais, não querem. Sim. Então está muito voltado para o turismo, o táxi em Foz, e a população um pouco desguarnecida às vezes, né? Justo. Então tem que repensar para não deixar o Uber vir. Eu né? sei. Agora, uma Só das... que tem uma coisa também, Sim. viu, Vilmar? Se Sim. não regulamentar o Uber, ele vem do mesmo... Regulamentando ou não, ele vem. A diferença é que ele não vai ser regulamentado, mas vai ser legal. E Mas eu vou vai dizer sair. para você, Nélio, como é criado o Uber. Eu cheguei em Curitiba e, bom, Vilmar, o Uber é mais barato. Então, vou conhecer esse serviço. Chamei e veio um jovem, como você. Eu falei, o carro é teu? Não, é do meu pai. E por que você entrou na Uber? Porque eu estava em casa assistindo televisão, rádio, jogando brinquedinho de videogame, e meu pai não pode me pagar a faculdade. E daí eu falei para o meu pai, o senhor está com um carro na garagem, eu vou cuidar do carro, vou abastecer e vou ganhar dinheiro. O que ele fez? Ele se inscreveu na Uber. Hoje, a juventude vive com o celular nas mãos, o mundo está nos seus pés, ali na frente, ele está trabalhando com o carro do pai, pagando a faculdade, pagando a prestação do carro do pai, que estava parado em casa e ele desempregado. O Uber Quem não tem em casa hoje um filho desempregado? Mas não é só isso, tem muita gente... Quem não tem um filho que ficou desempregado estudando, ou precisando estudar? O Uber tem muita gente desempregada que viu no Uber uma forma de continuar ganhando dinheiro sustentando a família. Nas capitais isso aí está cheio. Certo. Agora eu defendo uma coisa. Para você ser taxista, você tem que comprar o ponto, tem que pagar as taxas. Demais, É caro demais. Eu vi a reportagem da Gazetinha, chega em 6, 7 mil anual. Aí sim. Agora, a Uber vem sem pagar nada, desculpa. Então, eu acho que o município tem que legalizar isso de uma forma que seja... Se você vai trabalhar de Uber, que você tenha que pagar os impostos que paga o taxista. Acho que isso é o mínimo. É o mínimo. E como é no país inteiro que precisa, não deve ser difícil criar uma regulamentação que atenda os municípios. O taxista como um vai todo. continuar ganhando na qualidade, tá? Na qualidade, no registro do serviço, isso ele vai continuar ganhando. As pessoas mais velhas, elas preferem o táxi. Isso já é constatado onde existe Uber. O Uber está meio para a juventude mesmo, que não se importa que carro que vai pegar, que cor que é, se tem uniforme. Você sabe aonde que o taxista pode ganhar aqui na fronteira? Nessa questão do Uber? Justamente na questão da segurança. Porque muita gente vai vir para cá, não. Eu prefiro pegar um táxi com logotipo direitinho aqui do Brasil, do que pegar um Uber, não sei se de repente é um paraguai, se é um assaltante, se não é, porque na fronteira tem essa questão. E tem outra, o Uber não tem um ponto, ou seja, você sai do shopping, tem um táxi na frente, você sai do aeroporto, tem um táxi na frente, no aeroporto, na rodoviária tem um táxi na frente. Uber você chama, espera, é diferente o serviço. Eu vou dizer uma coisa para você, é o que nós falamos antes, como você impedir o desenvolvimento de uma cidade, a escolha do próprio cliente. Por exemplo, nós hoteleiros sempre éramos contra a criação dos hostels. O cara pega a casa dele com 5, 6 quartos, transforma num hotel, pega um celular e comunica com o mundo. Tem quarto para alugar. Mas ninguém deixou de ficar num bom hotel por causa do hostel, né? Exatamente. Então, nós, Nélio, fomos contra a criação desse tipo de serviço. E criticamos como está criticando hoje os taxistas da Uber. É a mesma coisa. Mas, meu amigo, é o direito de ir e vir, é o direito de cada um sobreviver da maneira que pode. Então, hoje tem mais de 150 hostels em Foz do Iguaçu, chegando já ao número dos 200. E não atrapalha a rede hoteleira. Olha, o pessoal se adapta rapidinho. Se adapta rapidinho. Então, tu tem a certeza, os taxistas que estão nos ouvindo nessa hora, eles vão ficar sem dormir à noite. Sim. Porque é um mal-estar. Quando você vê que alguém vai concorrer com você, sem as obrigações que você está pagando. Então, você ter um hostel hoje na sua casa, você não tem compromisso com bombeiro, com saúde, com mas o hostel registrado. ele tem que ser regulamentado como hostel, né? Mas a grande maioria, me perdoa, eu não estou falando legal, mal. Né? E a fiscalização, como é que faz? A fiscalização vai fiscalizar onde tem endereço. Não onde não tem endereço. Então, infelizmente, até a fiscalização é diferente. Então nós, hoteleiros, engolindo ou engolindo, entrou os hostels e estão competindo. No país inteiro é isso. Mas eu acho que são serviços diferentes, né? São serviços diferentes. Serviços bem diferentes. O Congresso, o parlamento nosso, ele reconheceu o serviço, mas não regulamentou. Ele deixou a regulamentação no colo das prefeituras. Do Uber, né? Usaram, fizeram um jogo político. Exatamente, um jogo político. Se virem, cada município cria o seu da forma que quiser. Eu acho justo, porque cada município tem suas particularidades, tem suas diferenças, sua cultura é diferente uma da outra. Foz é totalmente diferente de Maringá, que é totalmente diferente de Londrina, que Foz é diferente de Cascavel. Então não dá para ser igual para norte e sul do país, um país que muda de cultura a cada 3 estados você tem uma cultura diferente. Então, eu Mas acho o que altera o cara pegar e contratar um serviço de transporte, no caso do Uber, a questão cultural?
Mas tem a Se questão for- da cidade ser turística, de não ser turística. Tem uma questão do transporte público numa cidade que é melhor do que numa outra. Eu acho que tem uma peculiaridade em cada cidade ali que você tem que levar em Eu consideração. estou mais na linha que o Vilmar disse aí, o Congresso resolveu assim, nós temos que, é um abacaxi, temos que regulamentar, mas põe para lá, você vira aí para resolver. Mas o próprio transporte público de ônibus é diferente de O uma cidade Congresso pra outra. pegou o abacaxi e tirou as cascas só de um lado. E Isso. deixou o outro pesado para as Mas prefeituras. o transporte público é regulamentado por município. É essa Pois é, a função. por isso- o transporte público. Teve audiência ontem. isso que é uma porcaria. Teve uma audiência ontem e não consegui participar. Eu não sei se alguém falou o que eu estou pensando agora. Transporte público. Você imagina que deve ter pelo menos, Nélio, 100 mil pessoas por dia que rodam dentro dos nossos ônibus. O valor do transporte hoje está. 3,50. Soma então o faturamento disso. É mais de 1 milhão por mês Certo. E os pontos de ônibus é responsabilidade de quem? da prefeitura. Da prefeitura. É justo? Eu acho que não. Tá, mas Nélio, aí os vereadores lá atrás aceitaram aquele contrato do jeito que foi, também porque muita gente acaba engolindo aquilo que vem por causa dos seus interesses. Aí agora está aí esse contrato. Foram coniventes? E as empresas estão batendo em cima. Não, está escrito. Se tiver uma contrapartida, tem que botar ar-condicionado nos ônibus. Não, sem problema. Se tiver uma contrapartida do município, a gente põe. Mas é o contrato feito lá atrás. Bom, são Exato. 12 horas e 16, 27 graus. Continua com a gente, Vilmar, porque a gente vai falar depois do intervalo com o Rodrigo Huerta, que é diretor de marketing do Fight Night, que vem para Foz do Iguaçu. É um MMA, campeonato de MMA, que vai ser realizado lá no Rafaim, né? Lá vem Lá no pancada. Rafaim das Palácio Hotel. convenções. O Marlon gosta de MMA. Pancada e muita festa. Pancada e muita... Eu acho que tem mais. Eu acho que o MMA é desculpa para fazer Pra festa. São 12 e 16, a gente já volta.